Então, gente, vamos entrar aqui, vou tomar meu café. Entrar então nessa questão. Bom, o que acontece hoje dentro das famílias do século XXI, 2019, é que essas últimas 2 décadas, elas têm sido as décadas de mudanças das tecnologias de informação e informação, e então eu vou direto ao ponto. O que entra nas nossas vidas é a pornografia. Então, não é mais aquela pornografia das brasileirinhas, que era colocada nos DVDs e que os pais compravam e escondiam em cima do armário, das revistas, né, da revista da Playboy. Não, então, ou seja, do ponto de vista da modernidade, nós estamos dentro de um momento em que tudo é pornográfico, porque tudo é mostrado e tudo é exibido. Então a pornografia, quando ela entra no jogo dos comportamentos sociais, ela precisa ter uma reflexão do arquiteto muito grande. Por quê? O filho que antigamente ele, né, batia punheta, né, para não usar a expressão aqui masturbação, mas a punheta para ele, né, a masturbação, sei lá, como é que se chamam, como é que hoje em dia se chama essas coisas, mas do ponto de vista biológico, a masturbação, ela acontecia no banheiro. E o quarto era um espaço de descanso, né? Nunca foi um espaço de estudo, era um espaço de descanso no qual eu entrava para dormir, e uma coisinha nunca fez, né, sentido, que era a porta com uma fechadura. Então você encostava a porta porque você dormia, porque você não cometia um ato que até dados momentos aí no início do século XXI era entendido como pecado, a masturbação, né? Ainda existia aquela ideia de que criava cabelo na mão, não sei o que, enfim. Bom, essa masturbação, quando você começa os androides a saírem, e aí você começa a ter acesso aos vídeos, e aí o WhatsApp sai, e aí você começa a acessar. Porque antigamente, quando a pornografia, a internet começa a se desenvolver, e ela ainda não chega nas casas, de fato, pela banda larga, você tem maior acesso dentro das lan houses, os jovens vão para lá, as lan houses ficavam abertas até, né, tantas horas da noite. Jovens, né, dentro do bate-papo UOL, jovens dentro, ou seja, estava possibilitando uma experiência que as pessoas não tinham, mas tinha desejo. E aí vocês têm que imaginar que o desejo é uma vontade política do sujeito, né? Quando esses jovens, né, quando a banda larga, e eles ficavam lá, na verdade, vendo pornografia, bate-papo UOL, enfim, marcando encontros, sexos virtuais, essas coisas aconteciam todas, por isso que o desenhozinho da coisa, né, tinha toda uma questão de intimidade, que era feito quase um quartinho onde você entrava dentro, enfim. O filho, quando a gente entra no tempo do Android, depois chegou o iPhone, mas de maneira geral para a massa populacional o Android, as outras tecnologias aí os outros sistemas de celulares, você tem acesso, e aí abre o WhatsApp, você começa a ter acesso a vídeos pornôs, você começa a ter acesso a gravações, né, caseiras, que hoje é o grande feeling, né, dos sites pornográficos. A maioria não entra mais para ver, né, as pornografias, inclusive a própria indústria pornográfica, ela muda e se altera. Por quê? Porque ela percebe que as pessoas têm muito mais interesse em ver eu transando com outra pessoa e filmando do que um filme pornô, né, que foi gravado com uma atriz que ganhou milhões ali dentro daquele filme. As pessoas começam a ter interesse por isso, né? Então, as palavras, né, mais usadas vídeos caseiros, né? Vídeos caseiros, eu esqueci o outro nome, né? Todo mundo entra nisso, né? Quem não dizer que não entrar, que não entra, fique com a sua consciência. Mas isso começa a fazer parte do cotidiano do jovem. O que acontece com o jovem? Ele deixa de fazer a masturbação no banheiro, agora ele não fica com o chuveiro ligado e a mãe gritando: menino, você está gastando água, menino, não sei o quê. Ele sai do banheiro e passa agora para o quarto. Quando ele passa para o quarto, o que acontece é o seguinte: a fechadura que nunca teve sentido, ela passa a ter sentido, ele fecha a fechadura, ele fecha, né, a porta. Por quê? Porque agora a minha intimidade
eu não entendo ela mais como uma coisa que é só, né, pegar no pênis e ficar indo para frente e para trás e gozar no final. Pronto. E com o chuveiro ligado, porque eu entendo que o chuveiro é aquilo que constrói o campo da minha intimidade. Agora eu vou para o quarto, e no quarto eu compro um fone, coloco no meu ouvido, porque o que acontece? O que desperta no jovem, e tanto no casal, em todos aqueles que assistem pornô, é o gemido, né, do filme pornográfico. E aí eu quero ir para o meu quarto, e aí é importante você entender o gemido como aquilo que é libertador para a mulher e para o homem, e aquilo que é libertador para qualquer pessoa que faz o ato sexual. Ninguém quer fazer o ato sexual com não é assim, né? O gemido, ele é uma manifestação, né, meio que selvagem, né, nossa como animal. Bom, principalmente quando se goza, né? O ato de gozar, ele precisa ser pensado, pensar o ato de gozar e pensar o gemido é pensar arquitetura. Né? Onde que se coloca cama, onde que se coloca quartos, onde que se distancia quartos, onde se coloca banheiros para dividir quartos, separações, né? Enfim, a gente tem discutido hoje uma série de questões aí onde quarto de filhos não é mais próximo de quarto de mães e de pai, enfim, por questões que eu vou comentando com vocês. Então, esse filho que tem acesso à pornografia, ele vai para o quarto. O quarto deixa, então, de ser um espaço de descanso e ele passa a ser extremamente um quarto para um mundo. Esse mundo é meu, é a minha intimidade, que não é mais o chuveiro ligado, tá? E que eu saía do banheiro e não tinha vergonha porque eu imaginava que os meus pais não sabiam, né? A gente hoje sabe que sabia, mas a minha intimidade agora se dá por outras questões, né? Então eu compro um fone de ouvido caro, boto no ouvido, porque eu quero ouvir os gemidos agora com acesso à banda larga, eu acesso pornografia a noite inteira, todo mundo. Então o que acontece? Você acessa milhões de filmes pornô até você achar aquele que te dá um puta tesão e no qual você consegue fazer ali uma masturbação que você goza e diz assim, poxa, que masturbação boa. Então você passa um tempo dentro dessa lógica, tá? Então isso muda os comportamentos que a gente vai discutir um pouquinho agora.